Executamos nossa aplicação e podemos provar como é o ingresso dos dados através das transações. Seria muito conveniente agora poder ter uma visão um pouco mais geral da informação. Não somente ingressar, modificar, eliminar países, por exemplo, mas também poder filtrá-los por algum critério em particular, ordená-los, poder selecionar um país e ver suas cidades, ver sua informação completa. Que opções temos, então, para poder implementar esta funcionalidade de uma forma rápida e fácil? O que vamos fazer é utilizar os patterns de Genexus, os padrões. Esses patterns vão criar automaticamente todos os objetos que forem necessários para poder criar este tipo de consulta e também evitar que tenhamos que fazê-lo de forma manual. Simplesmente vamos aplicar o pattern correspondente à transação country e assim vamos poder fazer uma gerência totalmente global da informação dos países. Um verdadeiro trabalhar com países. Vamos abrir a transação country. E observemos nessa parte inferior da janela. Estão duas abas que correspondem aos patterns, que estão integrados à transação. Vamos analisar o pattern WorkWith. O que estamos vendo aqui é uma instância deste pattern, a instância que vai ser aplicada à transação country, em caso de assim indicá-lo. Como fazemos para associar que esse pattern seja aplicado à transação country? Bastará fazer um clique nesse checkbox e teremos automaticamente nosso trabalhar com países implementado. Vamos marcar esta opção e salvar estas alterações. Pressionamos F5 para executar nossa aplicação. Observemos, em primeira instância, que já não temos o acesso à transação country. O que temos é um acesso ao nosso pattern WorkWith, nosso trabalhar com países. Vamos ingressar aqui e vemos, então, a informação de cada um de nossos países, o nome, a bandeira, o continente. Temos a possibilidade de buscar, estabelecer um filtro através do nome do país. Observe, se eu começar a digitar, por exemplo, Uruguai, já posiciona no registro que corresponde. Se eu elimino agora, volto todos os países. Esse identificador que temos aqui vai permitir modificar a informação do registro. Isto nos permite eliminar o registro. E este identificador aqui vai permitir inserir um registro. Aonde nos leva esses identificadores? A transação de país, com a possibilidade de ingressar um novo país. Cancelamos. Se eu seleciono agora, por exemplo, essa opção Update, o que tem a ver com o Brasil, me leva à transação já posicionada no registro que corresponde a Brasil. Posso fazer modificações que eu quiser. Depois, confirmo as alterações e volto ao pattern. Cancelo neste caso porque não fiz nenhuma modificação e volto à página principal. Observem que se selecionar o link que aparece sobre o nome do país, vou estar visualizando toda a informação do país em tabs, a informação geral e que tem a ver com cidades. Vamos começar a fazer algumas alterações. Num primeiro momento, não nos interessa ver nesta tela a bandeira e nem o identificador. Somente queremos ver cada país, seu nome e a região a qual pertence. Vamos voltar à nossa KB e ver que modificações temos que fazer nesta instância para obter estas alterações. Vamos observar esse subnó. Esse subnó, por default, está mostrando todos os atributos do primeiro nível, ou seja, o que correspondam ao país. Se queremos apenas visualizar na tela o nome do país e a região do mundo, o que temos que fazer é eliminar o atributo que corresponde à bandeira e ocultar o identificador. Por que falamos ocultar o identificador e não eliminá-lo? Porque Country ID é a chave primária em nossa transação de países e vamos ver que vamos eliminá-la. O que podemos fazer é ocultá-lo, se não desejamos que se encontre visível.
Para eliminar o atributo countryFlag, o que precisamos fazer é marcá-lo e apertar a tecla Suprimir, Del. E para ocultar o atributo CountryID, o que temos que fazer é editar suas propriedades, e para isso pressionamos F4. E vamos modificar esta propriedade. Vamos colocar o valor False. Desta forma, o atributo CountryID continua estando presente na estrutura, mas não vai estar visível. Salvamos as alterações. E novamente vamos executar F5 para ver como foi alterado o comportamento. Entramos no Work with Country e efetivamente somente visualizamos o nome do país e a região do mundo. Observemos a ordem com a qual estamos vendo estes dados. Estes dados aparecem ordenados por Country Name, que é a ordem por default que foi aplicada ao pattern. Por que aplica esta ordem sobre Country Name? Porque Country Name é o que se chama de atributo descriptor na transação Country, o atributo que tem maior carga semântica, mas nós podemos agregar diferentes ordens. O que vamos fazer é criar duas novas ordens, uma ordem por região do mundo e a outra ordem que seja pela região do mundo e nome do país. Vamos voltar à nossa KB e ver que modificações temos que fazer à nossa instância do pattern. Agora vamos observar o subnó Orders. Esse nó está mostrando a ordem pré-determinada com a qual está mostrando os dados que estão sendo carregados. Nós vamos agregar duas novas ordens. Para isso, nos posicionamos aqui, fazemos clique com o botão direito do mouse e escolhemos essa opção Add Order. Pressionamos F4 e editamos as propriedades. Vamos atribuir um nome a esta ordem. Vamos colocar o nome Região do Mundo. Salvamos as alterações e vamos definir sobre que atributo vai ser estabelecida esta ordem. Para isso, novamente, nos posicionamos aqui, botão direito, Add, Attribute, e selecionamos o atributo que corresponda. Salvamos as alterações e, desta forma, definimos nossa primeira ordem. Para definir nossa segunda ordem, fazemos um processo similar. Add, Order, F4, vamos colocar como nome ambos. Botão direito, Add, Attribute. Escolhemos o atributo que corresponde à região do mundo. E agregamos nosso segundo atributo que corresponde ao nome do país. Agora definimos duas ordens. Vamos salvar as alterações. E pressionamos F5 para ver nosso pattern em execução. Entramos e vemos então nossos três filtros, por nome, que é o que já tínhamos, por região do mundo, automaticamente fica ordenado, e o comentário referente à imagem, que deveria estar ordenado por região do mundo, mas a África está depois da Europa, e por região do mundo e nome do país. Vamos fazer uma alteração mais. Vamos filtrar nosso grid por região do mundo, além do nome do país. Para poder resolver essas alterações, vamos nos concentrar no subnó Filter. Este subnó contém dois elementos, atributos e condições. O atributo que está apresentando é ControlName, coincide com a ordem pré-determinada que temos no início. E observamos essas condições, que está dizendo que o grid mostra o registro de país com nome igual ao que aparece na variável, ao que aparece no filtro, enquanto esse filtro não estiver vazio. Lembrem que vimos o começo em execução. No momento em que começávamos a escrever a palavra Uruguai, já estava posicionado no registro de nome Uruguai. Isto é porque está estabelecendo esta condição. Se nós queremos agora poder filtrar também por região do mundo, o que vamos ter que fazer é agregar este atributo aqui e depois estabelecer a condição correspondente para que nos mostre aqueles países que correspondem a uma região que é indicado. Vamos agregar o atributo. Botão direito, Add, Filter Atributo, F4,
editamos as propriedades e colocamos o nome. Fechamos, salvamos as alterações e vamos definir também as condições que correspondam. Nos posicionamos aqui, botão direito, Add Condition, F4 para editar as propriedades e selecionamos aqui para escrever qual vai ser a condição. Temos aqui declarada nossa condição. Salvamos as alterações e vamos executar. Estamos vendo agora nossos novos filtros. Se selecionamos América, vemos nossos países ordenados por nome. Se escolhemos Europa, temos agora nossos filtros funcionando. Voltamos à nossa KB para ver algumas modificações realizadas no pattern sobre nossa transação Country. Quando executamos o pattern, temos a possibilidade de inserir um novo país, de modificar um país já existente ou de eliminá-lo. O que fazia essa opção de inserir, modificar ou eliminar? Nos estava abrindo a transação Country e nos estava posicionando no registro que correspondia no caso de estar modificando. Vamos observar quais foram as alterações realizadas realmente no pattern sobre as regras de nossa transação. Além das regras que nós já havíamos declarado, nossas regras Error, No Accept, Message, e o pattern agregou estas regras que temos aqui. A forma que tem os objetos genéricos declarar os parâmetros que recebe e devolve é através da regra parm. Na hora de modificar a informação de um país, o que estava fazendo era chamar a transação em modo update, passando o identificador do país Country ID. Por isso é o que havíamos dito que não poderíamos eliminar o atributo Country ID da nossa grid, só podíamos ocultá-lo, mas não podíamos eliminá-lo, visto que é um atributo necessário para que seja passado como parâmetro na hora de chamar a transação. Quando se quer inserir um registro, se envia o modo insert e o valor vazio, como segundo parâmetro. Vamos voltar novamente a executar nossa aplicação, para implementar uma nova alteração no nosso pattern. Vamos escolher o Work with Country. Observe que se seleciona um país para modificá-lo, ou seja, em modo Update. Fazemos ainda uma alteração. Na hora de confirmar, essas alterações estão voltando ao nosso pattern, à nossa janela inicial. Se na hora de confirmar as alterações, quisermos voltar ao View Country, a esta opção, aí teremos que fazer alguma alteração na configuração da nossa instância. Voltamos aqui e vamos editar as propriedades de nossa instância desse pattern. Encontramos aqui esta propriedade, After Update. Vamos marcar Go to View. E desta forma, ao modificar um registro, vamos ir ao View Country. Salvamos as alterações, fechamos as propriedades e executamos novamente. Work with Country,
selecionamos a opção Update, depois fazemos as alterações que correspondam e quando confirmamos essas alterações, efetivamente está voltando para View Country. Vimos como se faz para aplicar e modificar a instância de um pattern.